Olá, queridos alunos do nono ano. Quem fala aqui é a professora Viviane de Souza Magalhães, a professora de vocês de língua portuguesa. E esta semana agora vamos estar iniciando os assuntos que irão cair nas provas da segunda unidade. E nesta unidade, o próprio módulo de vocês pediu para que a gente revisasse um pouco as orações subordinadas substantiva, onde a professora trouxe aqui as classificações, trouxe as definições, trouxe a função de cada uma classificação das orações subordinadas substantivas. Bom, o que define a oração subordinada substantiva? Em primeiro lugar, como vocês já estão cientes, as orações subordinadas elas são divididas na seguinte classificação. Nós temos a oração principal, que é onde vem a ação do sujeito, e nós temos a segunda oração, onde vem a classificação da oração subordinada, dando assim suporte à primeira oração. E se formos tratar de período composto, nós temos a primeira oração, a oração principal, a segunda oração, que denomina a primeira oração, que é a oração principal, e a terceira oração, e assim sucessivamente, formando aí um período composto. Bom, a definição de oração subordinada substantiva é a seguinte: é aquela oração que tem um valor de substantivo, onde ele exerce em relação à oração principal a função dos seguintes termos acessórios, essenciais e integrantes das orações. É aí onde nós vamos encaixar todos os termos gramaticais dentro de várias classificações nas orações subordinadas substantivas. Nós temos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal, o aposto. Então, dentro das orações subordinadas substantivas, existe, meus queridos alunos, uma gama enriquecida, onde traz todos os termos gramaticais dentro de várias classificações nas orações subordinadas. Vou apresentar para vocês aqui as classificações com as definições dos exemplos que a professora trouxe para vocês. Bom, nós temos a oração subordinada subjetiva, que é aquela oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função sintática de sujeito na oração. Vou mostrar aqui na tela para vocês. A oração subordinada subjetiva, ela traz o sujeito exercendo a função sintática de núcleo do sujeito e, ao mesmo tempo, ele vem trazendo o predicativo do sujeito e o complemento nominal também na oração. Como vou citar aqui um exemplo para vocês. É possível que ela viaje outra vez. Que ela quem? Olha o sujeito oculto na oração. O pronome pessoal do caso reto substituindo um sujeito que não está explícito na oração. Então, aí dá-se aí uma classificação de oração subordinada subjetiva, onde a posição do sujeito vem quase no final da oração, logo após o pronome relativo que. Nós temos também as orações subordinadas objetiva direta, onde ela exerce a função sintática de objeto direto. Ela me perguntou se ela viajaria outra vez. Bom, meus queridos alunos, olha o pronome oblíquo se, dando uma certeza, até mesmo ou direto ou indireto na oração. Mas, professora, por que objetiva direta? Se o pronome oblíquo se está dando aí uma certa leveza de incerteza na ação do sujeito. Bom, meus queridos alunos, vamos lá. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Olhe bem que a oração está uma oração clara, objetiva e conclusiva. O pronome pessoal do caso reto, ele vem na subjeção de sujeito na oração. Esse sujeito é oculto, mas o substantivo principal da oração é o verbo viajar. Ele está numa forma direta, clara e objetiva. Então, dá-se aí uma classificação de oração subordinada, objetiva, direta. E aqui na tela, a professora mostrou aqui para vocês, olha. Os jornalistas perguntaram quem daria a entrevista. Quem perguntou quem daria a entrevista? Claro que automaticamente já vinha aí o sujeito respondendo para o verbo, que é o verbo daria, que é o verbo principal da oração. Então, quem
Perguntou quem daria a entrevista, os jornalistas. Então, nós temos aí um objeto direto, que são os jornalistas. Então, automaticamente, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos aí para a oração subordinada, objetiva, indireta, onde exerce a função sintática de objeto indireto. O substantivo principal da oração exerce a função sintática de objeto indireto. Necessito de que você viaje novamente. Necessito de que você, outro pronome aí de tratamento, viaje novamente. Bom, necessito tá uma coisa muito vaga, uma coisa indireta. Lembre-se que no objeto indireto nós precisamos das preposições ou locuções prepositivas para estar dando sentido de complemento nominal na oração. Veja que na oração subordinada substantiva objetiva direta, nós não utilizamos uma preposição. Já na oração subordinada substantiva objetiva indireta, foi necessário acrescentar uma preposição antes do pronome relativo que, ressaltando para vocês que os pronomes relativos têm a função sintática nas orações subordinadas de conclusão e justificativa. Por isso que eles são os conectivos principais para as orações subordinadas. Porque você já sabe que orações subordinadas são orações que uma oração suborna a outra. Uma oração precisa da outra. Não são termos independentes como as orações coordenadas. São termos que a oração principal precisa da segunda. A segunda, se for passar para período composto, precisa da terceira e assim sucessivamente. Então, na oração subordinada substantiva objetiva indireta, precisamos acrescentar uma preposição ou locução prepositiva antes do pronome relativo que, para que exerça aí a função de objeto indireto. Então, o verbo necessitar, ele está na função aí de objeto indireto. Então, automaticamente, aí vocês têm uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E aqui no slide, a professora colocou para vocês: eu acredito no que você me falou. Eu acredito no que. Nós temos aí uma locução prepositiva antes do pronome relativo que. Então, automaticamente, eu acredito, está como objeto indireto. Eu acredito nisto, nisto que não se sabe. Então, vocês têm uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos dar continuidade à nossa classificação das orações subordinadas substantivas. Eu trago para vocês agora a completiva nominal, que vai lembrar aí o termo integrante essencial da oração, que é o complemento nominal. Então, exerce a função substantivo nessa oração, exerce a função de complemento nominal, onde o complemento nominal ele tem a sua função sintática na gramática de caracterizar e denominar o sujeito. Tenho medo de que ela não viaje novamente. Veja a diferença da primeira oração, da primeira classificação, objetiva indireta para a completiva nominal. Olhe bem, viu? Tenho medo de que ela não viaje novamente. Bom, se vocês viram que nós já acrescentamos aí outro termo, já acrescentei aí um advérbio de negação, para aí dar uma certa função de complemento nominal na oração. Então, de que ela não viaje novamente é um complemento nominal, porque está caracterizando o sujeito da oração, que é um sujeito oculto, ela. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tenho dúvidas de que ele vá completar o teste. Tenho dúvidas de que... Quem é que vai completar o teste? Ele. Então, ele é o sujeito principal da oração. Completar o teste está dando uma característica aí ao sujeito da ação que ele vai cometer. Então, nós temos aí de que ele vai completar o teste, uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos aí para a oração subordinada, substantiva, positiva, onde nós trazemos a função sintática do aposto na oração. Onde o aposto na gramática, ele tem as suas classificações. O aposto resumitivo, explicativo, enumerativo e tem o... como é que se chama? O aposto que ele sempre traz a função sintática de especificar quem é o sujeito da oração.
Na oração subordinada positiva, substantiva positiva, o substantivo, ele vem na função de aposto. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Esse era meu receio, é a oração principal. Que ela não viajasse outra vez. Eu tenho aí um aposto especificativo na oração, onde ela é o sujeito principal da oração, é um sujeito oculto. Viajasse é o substantivo principal da oração, então ele está na função de aposto na oração. Então, automaticamente, nós temos aí uma oração subordinada substantiva apositiva. Bom, aqui na tela eu trouxe para vocês. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é um poeta. Bom, aqui trata-se de um aposto especificativo e que eu estou especificando quem é o sujeito principal da oração, que é Gregório de Matos e que é um autor literato, é um poeta. Bom, barroquista. Então, autor do movimento barroco é um aposto, porque vinha aí caracterizando, denominando, especificando quem é Gregório de Matos. Então, autor do movimento barroco é um poeta. Nós temos aí uma oração subordinada substantiva apositiva. E dentro das orações subordinadas substantivas, nós temos também o período simples e o período composto nas orações subordinadas. O período simples, ele sempre vem trazendo uma oração simples e que uma oração vem subornando a outra, precisando da outra. E o período composto, ele também sempre vem acompanhado por pontos e vírgulas, trazendo sempre aí uma oração em que não, como é que se diz? O termo não conclui. Ele sempre vem precisando uma oração da outra, subornando uma oração da outra. Aqui eu trouxe o primeiro exemplo, que é um período composto. Sofia, que é a melhor aluna de português, não conseguiu atingir um bom resultado na prova. Sofia é uma oração, é um período, é a oração principal. Que é a melhor aluna de português, é a segunda oração. Já vem explicando quem é Sofia. Não conseguiu atingir um bom resultado na prova, é a terceira oração, o terceiro período. Então, nós temos aí um período composto subordinativo. Na outra oração, perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Nós temos aí um período simples, onde nós temos a oração principal e a segunda oração, classificando e especificando a ação do sujeito ou quem é o sujeito. E aqui, meus queridos alunos, eu finalizo nossa aula revisando aí as orações subordinadas substantivas. Fica aqui meu abraço caloroso para todos vocês. Se cuidem, se protejam, estudem bastante, que eu sei que vocês são meninos bem assíduos. Continuem estudando mesmo, que vocês só têm a ganhar. E até o nosso próximo encontro. Um abraço da prova para vocês.